Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Jesus possa abençoar a todos nós, né? Abençoar as nossas famílias, iluminando os nossos caminhos. Aqui o meu nome é Irene e hoje nós vamos contar para vocês uma história muito interessante. É a história da vida de Francisco Cândido Xavier, mais conhecidos como Chico Xavier. Eu acho que todos vocês já ouviram falar, já conhecem e todo o Brasil conhece Chico Xavier, né? E foi através dele, gente, que o espiritismo foi assim expandindo aqui no nosso país, porque ele prestou uma grande colaboração à doutrina espírita. E o Chico Xavier, ele nasceu em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é uma cidade aqui de Minas Gerais, não fica longe de Formiga. Nasceu em 1910, muitos anos atrás, né? Chico Xavier, gente, era um médio completo. O que é médio? Médio é aquela pessoa que recebeu esse dom de comunicar com os espíritos desencarnados através de várias formas. E Chico, assim, ele comunicava com os espíritos através de todas as formas praticamente, sabe? Ele era um médium de psicografia. O que é psicografia? Ele escrevia o que o espírito queria que ele escrevesse. Ele era um médium de psicofonia, quer dizer, ele falava o que o espírito queria que ele falasse, sabe? Ele era um médium vidente, quer dizer, ele via o espírito. E, inclusive, gente, ele era um médium de materialização. São pouquíssimos os médiuns que têm essa capacidade de materialização. E o que é materialização? O espírito desencarnado, ele aproveita o ectoplasma, que é uma substância que nós temos. Ele aproveita esse ectoplasma do médium e ele forma um corpo assim, tangível, inclusive, um corpo assim, às vezes completo, às vezes incompleto, mas um corpo, sabe? Então, assim, o Chico, ele via espírito materializado, assim, como vocês estão me vendo aqui agora, sabe? Ele conversava com eles. O Chico era um médium, assim, tão capacitado, gente, que ele, várias vezes, ele foi no plano espiritual para conhecer melhor como que funcionava a vida no plano espiritual, em outra dimensão, né? Então era assim uma coisa extraordinária, o Chico. E ele foi uma pessoa, gente, que sofreu demais, sofreu muito, ele foi muito doente, e desde cedo, desde criança, ele via espíritos, ele conversava com espírito, aquilo era uma loucura para ele, vocês imaginam. Se acontecesse isso com vocês, o que ia acontecer? Vocês iam ficar assim meio grilados, né? E ele ficava perturbado também, sem entender o que estava acontecendo com ele. E ele contava essas visões para as pessoas, e as pessoas achavam que ele era louco. Então, assim, os colegas o ridicularizavam, sabe? Os colegas da escola, as pessoas de modo geral. O pai dele chegou várias vezes, assim, querendo interná-lo no hospício, imagina. Mas ele, assim, para ele eu acho que era pior, né? Porque ele não entendia aquilo que acontecia com ele. E quando ele tinha, gente, 5 anos, a mãe dele, que é Maria João de Deus, ela desencarnou. E vocês acreditam, gente, que os pais do Chico tinham 9 filhos? 9. Então o que fez o pai do Chico? Ele entregou 6 filhos dele para serem criados por outras pessoas, sabe? Pessoas amigas, pessoas assim, padrinhos, né? Dos meninos. E o Chico, ele foi encaminhado para ser educado pela madrinha dele. A madrinha dele chamava Ritinha. Só que essa Ritinha,
Não era uma boa pessoa, não. E Ó. quando o Chico falava com ela que ele estava tendo visões, aí que ela ficava muito brava com ele, sabe? Que falava que também internaram no hospício. Vocês acreditam que a família do Chico era muito católica, sabe? Então vocês acreditam que um dia que tinha uma procissão lá em Pedro Leopoldo, ela obrigou o Chico a ir na procissão, desfilar na procissão, com uma pedra de 15 quilos na cabeça? Vocês acreditam? E além disso, ela também obrigou o Chico a rezar 1000 Ave-Marias durante a procissão. E o Chico começou a ficar muito incomodado com aquilo, ele estava sofrendo demais, sabe? Ele estava sofrendo muito. E ele via a mãe dele que desencarnou. E o que ajudava o Chico é que a mãe dele, sabe, aparecia para ele e falava assim: Chico, vamos ter calma, tranquilidade, tudo vai passar. E conversava muito com ele. Mas acontece que a dona Ritinha era muito difícil. Tem um caso que foi assim, uma coisa assim muito louca que ela fez com o Chico. O primo do Chico apareceu com uma ferida na perna. Então, ele foi no curandeiro, o curandeiro falou assim: essa ferida só vai passar se uma pessoa lamber a ferida durante 3 sextas-feiras seguidas. Vocês acreditam? O que a dona Ritinha fez? Obrigou o Chico a lamber a ferida do primo. Aí ele falou com a mãe dele assim, que a mãe dele tinha desencarnado: mãe, eu não dou conta, como é que eu vou fazer isso? A mãe dele falou: não, Chico, calma, tudo isso vai passar, faça o que ela está pedindo, e vai aparecer uma pessoa, um anjo muito bom na sua vida. E vocês acreditam que o Chico fez isso? Lambeu a ferida do primo durante as 3 sextas-feiras, sabe? E ele ficava assim, ele olhava para cima, né? Ele não olhava para a ferida, não. Ele olhava para cima e pedia a Deus para ajudá-lo, né? Mas vocês acreditam que depois das 3 sextas-feiras a ferida cicatrizou? Então, assim, ele foi muito sofrido. Mas, graças a Deus, o pai dele, o João Cândido, casou-se com uma pessoa muito boa, que era a dona Cidália. Então, ela era tão boa, sabe o que ela fez, gente? Ela pediu para o São João reunir todos os filhos dele, os 9 filhos, que ela ia criar todos eles. E ela era muito paciente, ela conversava com o Chico. Ela assim, o Chico contava para ela tudo que estava acontecendo com ele, sabe? Aquelas visões, a conversa com os espíritos. Ela não entendia nada não, mas ela também acreditava no Chico e também não castigava, sabe? Então isso foi muito importante, né? Ela foi assim uma verdadeira amiga pro Chico. Então o Chico passou por um momento, graças a Deus, muito bom, né? Depois de tanto sofrimento com a dona Ritinha. E um dia, gente, a irmã do Chico apareceu também com uma doença que era uma loucura, sabe? Ela berrava, ela quebrava os objetos e ela gritava e os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha. Então o pai do Chico falou assim: então eu acho que eu vou no curandeiro para curar essa menina, porque ela só pode estar com o diabo no corpo. Então, ele conhecia um casal que morava lá em Pedro Leopoldo e que era espírita. Então, ele foi lá para ver se eles conseguiam libertar a filha dele desse diabo, né? E o Chico foi junto. Aí o Chico acompanhou todo o processo de desobsessão, acompanhou tudo, conversou com o casal. E foi aí, gente, foi uma bênção essa visita.
porque aí o Chico começou a entender o que é que ele sentia, o que era mediunidade, sabe? Que até então ele não sabia, né? Qual que era a missão dele e tal. E esse casal deu para ele 2 livros muito importantes dentro da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Livro dos Espíritos, que aliás todos nós devemos ler, né? E Evangelho também, gente, não vamos esquecer, né? Que nós temos que fazer o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. O ideal seria assim, todo dia, né? Ler uma passagem do Evangelho, comentar, toda a família reunida, né? É muito importante, não vou esquecer disso, não. Então, o Evangelho, o Chico começou a ler, né? Entendeu um pouquinho do Evangelho, lia o Livro dos Espíritos, dos Espíritos, e começou a entender, então, aquilo tudo, né, que estava acontecendo com ele. E aí, ele ajudou a fundar lá em Pedro Leopoldo o primeiro centro espírita, chamado de Luiz Gonzaga. E nesse centro espírita, ele começou a psicografar, né? O que era psicografar? O espírito falava para ele, né? E ele escrevia. Então, aqui eu queria até mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro a foto do Chico. Não, aliás, a psicografia, tá certo? O Chico, gente, olha aqui. Ele estava aqui psicografando, né? Naquela época, ele psicografava com lápis. Ele escrevia com lápis, porque eu também não tinha nem computador, nem nada, né? Porque se tivesse computador, ele podia digitar, não tinha problema nenhum, não. Mas ele escrevia com lápis, né? E vocês estão vendo aqui que a cabeça dele, ele baixava a cabeça, ele punha a mão assim na testa, sabe? Pra que ele punha a mão na testa? Para concentrar mais, né? Para poder entender melhor o que os espíritos estavam falando com ele. Porque, gente, é difícil, não é fácil, sabe? Para a mediunidade, o espírito, para se comunicar com o médium, ele tem que ter uma certa afinidade, né? Não são todos os espíritos que conseguem psicografar. Então, o Chico, ele sempre fazia isso quando ele estava psicografando, né? Com a mão assim na testa, concentrado, que ele só pensava naquilo, para poder captar direitinho o pensamento dos espíritos, né? E aí ele começou, gente, a psicografar muita coisa de vários espíritos. E aí, em 1931, enquanto ele estava psicografando, que ele psicografava assim à noite, de madrugada, sabe? Enquanto ele estava psicografando, ele sentiu uma dor no olho esquerdo muito forte. E assim, parecia que tinha uma areia dentro do olho dele, gente, que é ruim, né? Gente, vocês acreditam que ele foi ao médico e foi diagnosticado que ele tinha uma catarata? Porque a catarata é realmente uma doença que aparece nos olhos das pessoas, principalmente quando elas vão ficando mais velhas. Só que o médico faz a cirurgia e a pessoa volta a enxergar. Só que a catarata dele, ele não podia fazer cirurgia. Vocês acreditam? E o que aconteceu? O Chico ficou com aquela areia no olho o resto da vida, sabe? Era tipo assim, aquela sensação, quer dizer, não era uma areia mesmo, mas a sensação de ter uma areia no olho o resto da vida dele. E ele ficou também assim, ele enxergava muito pouco, coitado, sabe? Sentia muitas dores. Então a foto do Chico é sempre essa daqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Com este óculos escuro, né? Vai ver que assim também prejudicava a claridade também, né? Coisa assim. E só observação aqui, gente, o Chico usava uma peruca. Sabe o que é peruca, né? Peruca é uma imitação de cabelo, né? Elas são fabricadas direitinho para pessoas que entendem. E ele sempre usava essa peruca. Por quê? Porque o Chico, ele era vaidoso. Ele gostava de ficar assim bonito, sabe? Então ele usava a peruca que vocês estão vendo aqui. Então essa aqui, gente, é a foto que mais caracteriza o Chico, assim, mais velho um pouquinho, né? E o que aconteceu depois, gente?
ele continuou a psicografar, e a dona Cidália, que era a esposa do pai dele, a segunda esposa, né, que o tratava muito bem, ela desencarnou. Vocês acreditam? Só que antes de desencarnar, ela teve uma conversa com o Chico. O pai do Chico, como eu já falei para vocês, ele tinha 9 filhos. E com a dona Cidália ele teve mais 6. Então, na verdade, o pai do Chico teve 15 filhos. E ela falou com o Chico assim: ó, Chico, você vai cuidar de todos os seus irmãos. Até o último casar. Vocês acreditam? E ele ficou assim, incumbido dessa missão, sabe? Que ele desempenhou muito bem, realmente, até o último irmão dele casar. Ele cuidou de todos os irmãos. E assim, num belo dia, gente, apareceu um espírito que, conversando com o Chico, falou assim, que seria agora o guia espiritual do Chico. Aquela pessoa que iria orientá-lo, ajudá-lo, né? Encaminhar a sua mediunidade sempre para o bem, né? E essa pessoa é chamada de Emmanuel. É um espírito, gente, muito bonito, sabe? Vestia muito bem, parecia um lorde. Então eu trouxe também assim, a foto do Emmanuel. Aqui o Emmanuel junto com o Chico, tá vendo? O Emmanuel é esse aqui, né? Então o espírito geralmente fica atrás, né, do médium. E o Emmanuel, gente, ele acompanhou Chico como guia espiritual até o seu desencarne. E ele pegou e falou assim: ó, Chico, você tem uma missão. Você vai escrever 30 livros psicografados. Aí o Chico falou: 30 livros? É, você vai escrever 30 livros. Gente, virou uma maratona, sabe? O Chico, tadinho, ele trabalhava muito. Ele trabalhava, ele se aposentou mais tarde, né? E ele trabalhava, ele estudava, ele escrevia esses livros, ele ajudava as pessoas, orientando as pessoas, né? Ele servia sopa todo dia à tarde. Ele frequentava, por exemplo, todos os bairros de Pedro Leopoldo para atender as pessoas mais pobres, levando alimentos. Então, gente, ele trabalhava muito, mas muito mesmo. Sabe quanto tempo que o Chico dormia? Ele dormia 3 a 4 horas por noite. Por quê? Porque ele falava assim: não, eu tenho que trabalhar muito, porque senão não vou dar conta não, né? E, gente, vocês acreditam que depois que o Chico escreveu os 30 livros, o Chico falou assim: não, graças a Deus, eu escrevi acabou o 30º livro agora. O Emmanuel falou assim: não, agora você vai escrever mais 30. O Chico, não é possível, né? Depois que o Chico escreveu mais 30, gente, o Emmanuel mandou escrever mais 100. Então, coitado, assim, a missão dele era escrever livros. E assim, o Chico acabou escrevendo 412 livros psicografados. Os mais diferentes assuntos. O primeiro livro do Chico, que ficou muito famoso, é chamado de Parnaso do Além-Túmulo. Sabe o que é esse livro, gente? Quem ditou esses livros para o Chico psicografar foram os maiores poetas aqui do Brasil, de Portugal, que haviam falecido. E o Chico escreveu todos esses poemas. E a partir desse livro, ele ficou assim muito famoso no Brasil inteiro. A crítica começou a ler os livros, sabe? A crítica literária, né?
o pessoal lia os livros para ver se realmente o Chico era inventando. Ô, gente, como que ele ia inventar aqueles poemas se ele tinha só o quarto ano primário, né? Sabe o que é quarto ano primário? Quarto ano primário é o quarto ano do ensino fundamental. Naquela época, só se estudava até o quarto ano, tava bom demais, né? Então o Chico, assim, ele não era nenhuma sumidade, né? Em português, em redação, e vocês nem imaginam os poemas que ele escrevia, mas como dizia ele, gente, esses livros não são meus, esses livros são dos espíritos. Às vezes eu nem entendo o que eles estão querendo falar, sabe? Eu tenho dificuldade de entender. E depois, gente, um certo tempo, ele conheceu um espírito muito famoso para nós espíritas, chamado de André Luiz. Acho que todo mundo já ouviu falar. E o André Luiz falou com ele assim: ó, Chico, nós vamos escrever uma coletânea sobre a vida no mundo espiritual. E o primeiro livro dessa coletânea é chamado de Nosso Lar. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou já leu. E se não leu, eu acho que todos vocês têm que ler, porque é muito bom. Gente, o livro Nosso Lar foi assim uma revolução, um marco no espiritismo. Por quê? Porque o André Luiz, ele descreveu direitinho o que o espírito, como que o espírito vive no plano espiritual, como que ele se alimenta, sabe? Como que ele se veste, aonde ele mora, como são as cidades no plano espiritual. Então, gente, é uma coisa completíssima que o Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, ele não tinha condições de falar tudo isso de forma muito minuciosa, como o André Luiz falou, sabe? Então, gente, vocês acreditam que até o Chico duvidava? Chico não pode, não tem desse, né? Então ele duvidava daquilo que ele estava escrevendo. Chico não é possível, não é assim não. O que aconteceu então? O André Luiz, que era o autor, né, espiritual do livro, e o Emmanuel, que era o seu guia, falou assim: ó, Chico, para você escrever melhor esse livro, você vai ter que ir lá no plano espiritual. Aí vocês perguntam assim, mas como que ele foi no plano espiritual? Foi através do desdobramento, né? Que é outra forma de mediunidade. O que é desdobramento? Enquanto o espírito, ele dorme, né? Então, ele pode percorrer. Aliás, isso acontece com quase todos nós, né? Aí nós podemos percorrer o plano espiritual, ir lá e tal. Aí o Chico ia lá no plano espiritual para poder ver se realmente aquilo que ele estava escrevendo estava certo. Então, gente, o Nosso Lar foi assim uma coisa, eu amei o livro Nosso Lar, porque assim, te dá uma compreensão exata, né, da vida do espírito lá no plano espiritual. Muito bom. E junto com o André Luiz, ele escreveu vários outros livros, né, que nós espíritas, nós reconhecemos e valorizamos e adquirimos tantos conhecimentos, né? E são livros assim, gente, que nós não podemos ler uma vez só, não, sabe? A gente tem que ler assim, 2, 3 vezes. Cada vez que a gente lê esses livros, a gente aprende um pouco mais, né? E aí, gente, o Chico teve que resolveu mudar para Uberaba. Eu não sei se vocês conhecem Uberaba. Uberaba aqui pertinho também, né? De Formiga. Fica aqui perto de Araxá, de Uberlândia, né? Ele mudou para Uberaba. Ele falou na época que o clima de Uberaba fazia era melhor para ele por causa do problema de saúde. Aí ele mudou. Gente, o Chico começou a ser um espírita famoso. Todo mundo começou a falar de Chico. E lá em Uberaba juntava-se multidão de pessoas para poder conhecer o Chico, para pedir orientação, para receber cartas de entes queridos que partiram, sabe? Então, assim, em 1940, que ele começou a fazer muitas mensagens particulares, né?
Ele começou a escrever muitas cartas para mães que perderam filhos. Nossa, dava assim para as mães um consolo tão grande, né? Eu mesmo já recebi carta do meu filho, várias delas, né? O meu filho que desencarnou. Então te dá aquele consolo assim, muito grande, né? Saber a notícia do seu filho que está em outro plano. E isso foi assim, uma glória para todas as mães. Gente, e essas mensagens particulares, elas eram tão importantes que inclusive foi feito um filme sobre isso, né? Se alguém tiver a oportunidade de ver, na Netflix tem, chama As Mães de Chico, onde conta esse caso, né? Das mensagens recebidas de Chico Xavier para as mães que perderam filho. E aí, assim, foi ampliando, sabe? Foi ampliando a doutrina espírita, todo mundo conhecia o Chico e vinha gente de longe para ir a Uberaba conhecer o Chico, pedir orientação, fazer cura, porque o Chico também tinha um médium, aliás, tinha um espírito que ajudava, muito famoso, né, que nós conhecemos demais, que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra de Menezes era médico aqui na Terra, continuou sendo médico lá no plano espiritual. E até hoje, gente, ele atende, né? Ele cura as pessoas, ele faz cirurgia, ele e a equipe dele espiritual que trabalha para ele. Eu mesma já fiz 3 cirurgias espirituais com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. E foi assim, uma bênção, né, para mim. Muito bom. E o Emmanuel um dia falou com o Chico assim, olha, você agora vai dar entrevista na televisão. Vai divulgar o espiritismo no Brasil inteiro. Gente, ele foi pra televisão e foi assim, um sucesso. Teve um programa de entrevista que ele participou, chamava Pinga Fogo, mas foi assim, o sucesso foi tão grande, gente, que o programa começou assim, logo a anoitecer, né? E foi até 3 horas da manhã, vocês acreditam? De tanto interesse, de tanta pergunta que as pessoas faziam para o Chico. E ele ia em vários programas de televisão, era citado em todos os jornais e revistas mais importantes da época. Ele recebia, sabe, a visita de pessoas famosas, de artistas, que queriam receber orientação, receber cura, conhecê-lo pessoalmente. Então o Chico, gente, ele virou assim um fenômeno no Brasil e até no exterior. Um dia o Emmanuel falou assim, ó, Chico, você vai ter que ir lá para o exterior para divulgar o espiritismo do exterior. Inclusive lá na França, sabe? Que é o berço do espiritismo, né, gente? Que é Allan Kardec, né, que é o nosso o codificador da doutrina espírita, ele é francês. Então ele foi para a França, ele foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também assim, muito pouca gente, né, que é espírita. O espiritismo lá é muito voltado assim, mais para a ciência, sabe? Não é tanto pela religião igual aqui no Brasil, né? A nossa filosofia. Então, assim, ele foi para Portugal e ele ficou conhecendo esses países, sabe, divulgando a doutrina. Gente, nós não podemos falar mais do Chico aqui, porque nós não temos tempo. Mas se nós fôssemos falar da vida do Chico, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando dessa pessoa excepcional que foi ele, né? E ele desencarnou em Uberaba mesmo, né? Com 92 anos, ele estava muito doente, ele tinha problema de coração e ele tinha maior dificuldade de andar. Gente, vocês acreditam que assim mesmo ele ainda trabalhava? Ele falava assim, ó, a melhor coisa que exige é trabalhar, né? Então, trabalhar engrossa o fio da vida, assim que ele dizia, sabe? E ele trabalhou o tempo que ele teve condições. E no dia que ele desencarnou, mais de 30 mil pessoas apareceram em Uberaba para acompanhar o enterro dele, né? O funeral. Porque ele era querido demais, né, gente? O Chico transmitiu o quê? Ele transmitiu só amor, só energia boa, né? Ele só transmitiu a
paz. Então, por isso que nós espíritas temos tanto respeito por ele, né? Então eu fico assim, quando o Chico morava aqui em Uberaba, quando ele era vivo, eu ainda não era espírita. Então eu tenho assim, uma tristeza, sabe? Eu falo assim, gente, por que aqui o Chico não vive até hoje para poder ir lá conhecer, conversar com ele, pegar na mão, aquela coisa, né? Porque é uma admiração muito grande que a gente teve, né? Que a gente tem por ele até hoje. E ele deixou toda uma gama de conhecimentos para nós espíritas. Então, muita coisa assim que o Kardec não teve condições de falar, ele falou através do André Luiz, né? Dos livros do André Luiz. Então, assim, gente, olha, tivesse oportunidade, a gente poderia falar mais de Chico, mas não tem, né? Então, muito obrigada para vocês. E se vocês tiverem condições, vão lá na internet, vão pesquisar um pouquinho sobre a vida do Chico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? E foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Boa noite, fiquem com Deus e tenham um bom final de semana.